você vai ficar naquilo para sempre. Você vai faturar... Tem gente que, ok. Olha, aqui eu vou faturar 500 mil, é o que eu quero. Show, beleza. Você tem que saber onde você quer chegar como e-commerce. Desenhar uma fórmula mágica não existe. Primeira coisa, se a pessoa chegar para você num curso e falar, tem fórmula mágica, eu vou te dar X número de fornecedores, você vai conseguir fazer. Se você não quiser utilizar a tecnologia que te convém, tudo bem, mas isso vai ter um preço. Oi, pessoal, começando mais um episódio aqui no Raikoncast, o podcast aí feito para você, profissional de marketing, vendas e e-commerce. É isso, né? Você vai falar a vender mais? Aos poucos você está me ajudando a remodelar a abertura do podcast. Não, é porque o que acontece, né? Que a gente quer... Que é a nossa intenção, né? A gente quer expandir um pouco mais de público. A gente começou uma época só e-commerce aí. E-commerce marketing, aí... E-commerce, marketing, empreendedorismo e negócio. Veio as empresas de tecnologia que fornecem soluções também para as marcas. Para trazer um pouco mais de assunto de inovação também, que eu acho que é... Porque às vezes a gente conversa com os gestores e eles querem... Putz, tem como vocês saírem um pouco da pauta só do mercado? E às vezes a gente acaba trazendo um ou outro para complementar algum assunto que seja de... Porque o gestor ele não só vive e-commerce, né? Tem outros pilares dentro da operação que são importantes ali do negócio. Mas deixa eu passar um recado antes, Felipe, para... Fala o assunto para o pessoal qual que você anotou aqui? Estratégia de crescimento e inovação no e-commerce. Hoje a gente trouxe uma convidada que a gente vai falar sobre estratégia de crescimento e inovação no e-commerce. E aí, para você que está escutando a gente ou acompanhando através do YouTube, a gente trouxe essa convidada porque a gente acredita que a galera que acompanha o nosso podcast, ela pode ter, e aí você investiga na sua situação, se você está enfrentando as seguintes dores, né? Então, se você está em dúvida em qual marketplace, por exemplo, escolher, que muitas vezes é uma dor também, né, Felipe? Começa no Mercado Livre, muito comum. Shopee, Amazon, qual que é o melhor? Porque às vezes você pode plugar o seu e-commerce, sua marca, em vários marketplaces, não necessariamente vai performar ou fazer sentido dentro da margem daquele negócio, né? Quais são os fatores operacionais que impactam nas vendas? E a gente vai falar um pouquinho sobre as tendências também, por parte da nossa convidada, que ela acredita que pode impactar o e-commerce no futuro. E antes, quem está acompanhando a gente desenvolveu um treinamento na Ciclo E-Commerce, que é o Ecom Shift. Está custando só R$ 37,90. Por que a gente desenvolveu esse treinamento? Tem muitos empresários, gestores, que às vezes eles têm dificuldade de acompanhar as inovações, estratégias. E até mesmo esse treinamento, Felipe, é para auxiliar assim. Às vezes a operação ela já tem uma agência, ela já tem uma consultoria, ela tem um gestor de tráfego ou tem um time interno. E a ideia é o quê? Auxiliar o gestor que está cuidando das estratégias de marketing, aperfeiçoar a estratégia junto com o time dele, entendeu? Então, trazer uma visão de métricas de negócio, porque também tem, né, empresários que eles tocam o negócio, entendem do setor, do produto, só que eles não têm uma noção ali das métricas de marketing. Então, esse treinamento foi desenvolvido especificamente para vocês. E no final, também coloquei algumas aulas de IA que eu também estou introduzindo esse tema para ajudar no dia a dia. Vai estar aqui o QR Code, Vai estar o QR Code. Pessoal, aproveita. A gente compilou muita coisa legal que eu tenho certeza que vai ajudar na sua operação. Legal. E quem é a nossa convidada de hoje, Flávio? Antes de apresentar a convidada, a gente tem um presente especial para ela. É verdade. Qual que é o presente? Pessoal, aqui a gente não pode deixar de falar. Deixa eu pegar aqui, né? Aqui a gente está com mais um brinde para nossa convidada, né, de hoje, que é da Lucal Chocolates. Né? Então, a gente sempre comenta aqui, nosso grande patrocinador. Deixa eu mostrar. Deixa eu dar aqui do ladinho. A gente sempre comenta deles porque, assim, para você que gosta de poder consumir um chocolate, mas ao mesmo tempo você quer cortar açúcar, por exemplo, tem muita opção lá, não tem? Exato. E chocolates finos. E a gente está usando uma frase que é o gestor... Ele não pode ser o gestor que vira meme. Você sabe dessa? Não. Que é o quê? Quando a equipe vai bem, tem que dar o chocolate de qualidade. Não pode ser aquele lá, claro. sabe aquele lá? Sabe aquele lá que você meme? coloca muito bom e coloca o durexinho assim? Então,
prestígio aí de algumas coisas que não dá, senão a minha equipe me mata se eu der um desses aí. Ó, Bia, esse daqui é pra você. Muito obrigada. Pega uma outra ali, Felipe, também. Claro. Vou deixar até aqui pra participar com a gente aqui. Pra Valeu, equipe que Lucal, foi incrível, obrigada. Ó, também pra equipe lá, ó, que acabou não conseguindo vir junto com você, já manda pra eles vamos também. entregar pra equipe aqui, não vamos entregar pra eles. É um dos melhores chocolates. E assim, Gente, pessoal, adorei para você que tá conhecendo agora também, a gente deixa aqui, né, o QR Code, tem o 15% cupom de desconto. 15% de desconto, o cupom ROI Concast. Concast. Tem muitas opções lá no e-commerce. Vá no e-commerce, não é isso? Exato. Vai lá no e-commerce, coloca Roy Concast no carrinho lá e comprem, né? É isso. Bora lá. Bora lá. A gente tem a nossa entrevistada aqui, a Bianca. A Bianca é gestora de e-commerce. E aí a gente vai deixar ela mesmo se apresentar, né? Ela falar um pouquinho da trajetória dela, por onde que ela passou. Se quiser falar toda a sua bagagem, fica à vontade. E bem-vinda, viu? Muito obrigado. Primeiro agradecer, Lucal. De coração para vocês. Vou entregar lá para a equipe. Vocês me deram um problema agora, né? Meu nome é Bianca, tenho 30 anos, trabalho aí mais ou menos uns 6 anos já na parte de e-commerce. Estava até comentando aqui que eu comecei numa empresa também familiar, que era no ramo de embalagens, e depois parti para a Mioplast Variedades, que é do ramo de UD. Sou formada em gestão de produção industrial, formada em gestão comercial e agora estou fazendo a minha pós em engenharia de negócios. Tudo isso aí para a gente melhorar e performar dentro do e-commerce, né? Tanto é que foi uma iniciativa da própria empresa, né? Falou, olha, a gente dá 50% e 50% você paga para a gente poder melhorar e trabalhar dentro dos processos que a gente tem. Então, legal. Comecei bem ali no e-commerce de baixo, não comecei no maior, mas foi muito bom para mim. Eu acredito que foi muito bom. Porque quando a gente entra num e-commerce assim, que ele é pequeno, ele se transforma num médio, você vai acompanhando tudo aquilo que está acontecendo, todas as dores e até a parte que você fala, putz, aqui eu preciso melhorar como ser humano. Uhum. Então, a gente trabalhou muito isso, e principalmente na Mioplast Variedades, que eu estou há 4 anos. E aí a gente passou por muitas coisas, muitas mudanças, desde mudança de galpão, desde mudança de equipe, desde mudança de tecnologia, e tudo isso a gente aprendeu e foi guinando junto. Então, essa é a minha parte mais assim, de experiência, que eu gosto muito de falar. Uhum. E é o que me abriu muito a cabeça para entender o que era o e-commerce. Porque a gente sempre tem a parte do consumidor, é o que eu falo muito para minha equipe. Olha, a gente tem a parte do consumidor. Então, se a gente já tem a parte do consumidor, quando a gente vem para o outro lado, a gente tem que entender a outra parte. Então, entender isso foi uma virada de chave. Então, às vezes, quando eu estou lá comprando, já estou pensando em coisas que é para o e-commerce. Então, aquilo acabou enraizando um pouco ali dentro sanguíneo. Pô, que legal. Se você pudesse dividir com a gente a trajetória também, né? Igual você comentou, pô, era bem pequenininho ali o negócio. Como que começou? Uhum. O negócio. Você estava até comentando pra gente um pouquinho da história, se você quiser dividir isso também. Eu sou, assim, suspeita a falar ali, né? Porque como a empresa Mioplast Variedades ela é familiar, a gente acaba meio que se conectando, né? Acaba entrando um pouco na familiaridade que a gente tem. Então, o que acontece? A Mioplast Variedades ela começou há 8 anos atrás. Então, começou com muitos sellers que você vê, a gente vai em muito evento, a gente vê, a gente começou numa garagem. Realmente, era assim. Há 8 anos atrás era uma garagem, só existia praticamente o Mercado Livre. Uhum. E a gente já tinha a indústria, mais de 20 anos, indústria de plástico, de injeção plástica. E começou com um colaborador na indústria. Falou, pô, estou vendendo aqui, por que vocês não vendem? E aí o Rodrigo e o Ronaldo, que são os administradores da indústria, falaram, vamos colocar um cabide aqui, que é o produto que a gente fabrica. Vamos colocar aqui para ver como que vai funcionar. Só que eles não deram muita atenção ali, falaram, vamos ver como funciona, e viram que aquilo ali estava tomando um tempo na indústria, que não seria legal. E aí veio a Kátia, que é casada com o Rodrigo, com a Kelly, que é a ex-esposa do Ronaldo, e falou, olha, vamos ver aqui como que a gente faz para administrar isso aqui. Começou realmente na garagem da casa do Ronaldo, com 3 vendinhas, e era aquilo ali, trabalhava até o meio-dia, fechando a caixa lá de cabide, ia no Correios e entregava.
E eu vejo muito isso no que a gente escuta. Olha, o pessoal começou ali na garagem mesmo. E, de fato, começou. E quando começou a encorpar, que as coisas começaram a dar certo, a gente foi para um galpão de 200 metros quadrados ali na Vila Matilde, na Zona Leste. Começamos a vender, começou a entrar as contratações. E foi ali, mais ou menos, há 4 anos atrás que eu entrei na Visconde. Então, eu até estava falando, eram umas mesinhas pequenininhas, a gente ali tentando entender como que funcionava. Já tinha a Magazine Luiza, já tinha o Mercado Livre, e a Shopee ainda estava entrando. Então, é para vocês verem como as coisas mudam muito rápido em pouco tempo. E é o que a gente fala, e-commerce é todo dia você acordar e uma notícia diferente. Então, a gente entrou ali e começou a vender. E a gente viu que o espaço físico foi muito pequenininho. Aí a gente falou, gente, precisa mudar. Aí a gente encontrou um outro galpão dentro da Vila Matilde mesmo. E aí, mais um outro galpão. A gente está com 2.000 metros quadrados. E ainda é pequeno, porque é muita coisa. Exatamente. Cara. Então, assim, a indústria é um administrativo totalmente diferente. E é o que a gente fala, né? O e-commerce acabou se transformando no maior cliente da indústria. Olha. Porque antes a indústria ela já atendia o quê? Lojistas. E era aquela loja de bairro, sabe? Aquela de UD que você ia lá, caminhava, e você encontrava o produto. Então, a gente tem até hoje os representantes, que são muito do Polo do Nordeste, então a gente nem atendia São Paulo, até hoje a gente não atende São Paulo. E o e-commerce começou a viralizar muito. Então, a gente começou a voltar a fazer feira, que foi agora a Becasa, a gente começou a voltar porque a gente viu a necessidade, porque aumentou muito, assim. Então, quais são as principais categorias de produtos que vocês são especializados? Utilidades domésticas, né? Então, a gente tem a nossa própria fabricação, que são os cabides, tábuas. Então, tudo isso que a gente tem em casa, a gente tem. A gente não só tem fabricação nossa, a gente tem parceiros também, né? Que são empresas que revendem para a gente aumentar a gama dentro do e-commerce. Mas hoje é a indústria que fornece o maior produto de venda nosso. E até a escolha na forma de vocês se digitalizarem é algo muito comum quando a gente olha para uma indústria, né, Flávio? A gente vê 2 movimentos, né, que acontecem, né, Bia? Você tem um movimento similar ao de vocês, que vocês se digitalizam através dos marketplaces, e tem outras operações que se digitalizam primeiro através do seu site próprio. Sim. Né? Ambos têm suas vantagens, né, ou dificuldades. Sim. Uns são mais rápidos, uns são mais demorados. Mas até onde eu lembro que a gente conversou aquele dia, vocês começaram por marketplace. Foi, a gente começou por marketplace. Mas foi uma decisão, desculpa te cortar, foi uma decisão bastante consciente? Estava claro o porquê ir por ali? Ou foi assim, cara, vamos por ali? Não, vamos testar. Essa é a parte engraçada. A gente tem, a indústria tem o site, a Milplast Variedades tem o site dela, né? E a gente não falou, putz, vamos pro Mercado Livre, porque o Mercado Livre é um oceano, assim, brutal de oportunidades. E aí a gente tinha o site da indústria, mas era para quê? Pro B2B. Ah, entendi. Então, assim, eles estavam focados no quê? Vamos continuar vendendo para as lojas físicas que a gente tem. E quando entrou no e-commerce, para ser muito sincero, ninguém acreditou muito. Falou, isso é coisa de momento. Vamos deixar um anúncio ali rodando. E quando o e-commerce começou, a gente falou, putz, vamos ampliar. E há 2 anos, a gente abriu um site próprio da Milplast Variedades. E só que também continuou B2B, não foi para B2C. Aí a gente falou, então, peraí, esse público aqui não está batendo com o público que a gente vem no Marketplace. Então, aí, quando a gente continuou, a ideia de continuar no Marketplace foi por isso, porque a gente viu que ali a gente estava atingindo o B2C. Sim. Quando a gente foi para o site próprio, era B2B. E foi até engraçado, porque a gente tinha fechado com a Nuvem Next, né? E a gente tinha pedido para eles darem um gerenciamento. E toda vez que a gente ia no gerenciamento, eles falavam, peraí, vocês não estão B2C, por que não está indo para o B2C? Eu falei, gente, eu não sei, no Marketplace é B2C, e aqui está sendo B2B. E ela falou, tem alguma coisa estranha. E a gente viu que o pessoal que estava procurando no site era mais para atingir dentro da indústria. E aí a gente refez o site da indústria esse ano,
E aí eles falaram, pô, a gente vai ter que investir numa agência, porque o que eu vejo, assim, da parte da indústria é que você tem que provar muito. Então, você tem que provar, peraí, ó, você tem que fazer um site porque é necessário. E aí, com a adesão muito grande agora que a gente vê no e-commerce, são muitos fabricantes que estão no e-commerce, que há 8 anos atrás não tinha. Então, a gente viu muitos concorrentes também da indústria falando, não, peraí, a gente tem que ir para o e-commerce. E aí, eles estão se atualizando nessa parte. Então, foi mais pela questão de, vamos nesse aqui para ver como que vai dar. Não foi uma estratégia muito planejada de, vamos aqui porque realmente a gente quer descobrir. Porque foi num acaso da vida. Mas você sabia, é interessante que, assim, existem categorias de produto que você tem uma tendência maior em ele performar nos marketplaces. Por exemplo, de vocês, é bem notável pra gente que... Quando a gente olha de fora, né, Flávio? A gente já tem uma... É que é interessante assim... Mas é engraçado que a gente está olhando como consumidor final, mas igual a Bia comentou, de... imagina ali o lojista, ele já olhar, não, ó, vou comprar aqui com uma grande quantidade, uma outra visão, né? Se observar desse jeito. Não, com certeza. E assim, essa decisão de começar por um canal, vamos colocar ali meio que já pronto, né? Porque quando eu falo pronto, assim, você tem muito trabalho também para você fazer um bom trabalho, seja via o Mercado Livre ou qualquer outro. Mas a parte tecnológica está pronta, né? Você não precisa se preocupar se o checkout vai estar bom, se ele vai estar ruim. Exatamente. Né? Então, foi uma das dores que a gente mais sentiu quando a gente foi abrir o site, foi essa. Por quê? A gente já tinha a metodologia do Marketplace. E aí, quando você... É uma das coisas que eu vejo muito, assim, eu admiro muito, porque a pessoa que tem um site próprio é muito trabalho, gente. Então, assim, é o que eu falo, trabalhar no e-commerce é trabalho, porque não adianta. A gente pensa assim, pô, não, a gente vai ficar tranquila, que não, gente, é muito trabalho. Uma vez, eu comentei com você, eu conheci uma engenheira de carreira que ela decidiu abrir um e-commerce porque era um negócio que ela enxergou como se fosse uma aposentadoria para ela. Aí eu falei assim, você quer que eu te compre? Exatamente. Ela Quer que eu acabe com a sua aposentadoria? Gente, assim... Ela imaginou que seria light. Felipe, você quer R$2 ou um presente misterioso? Então, presente misterioso não vai ser tão bom. E eu acredito muito nisso. A gente teve muitas pessoas que passaram porque ficou desacreditado. Pô, como assim vocês conseguiram faturar X número? E a gente fala, gente, é muito trabalho. Porque, assim, é noites mal dormidas, é você olhar ali para o painel e falar, cara, como assim? E muda muito rápido. E é muito rápido a mudança no Marketplace. E assim, essa curva, né, que eu entendo que existam já as operações bem maduras, que já estão há um bom tempo performando no canal, inclusive não só organicamente, como via mídia, né, fazendo retail mídia. E existem empresas sólidas no off, que quer começar a tracionar no digital. Só que alguns deles enfrentam o desafio do primeiro nível, né? Que é a primeira venda nesse canal, né? E eu sei que essa curva de rampagem, ela não é igual. Ela pode variar. Pode ter empresas que decolam, como pode ter empresas que ficam um bom tempo fazendo pequenas vendas até tracionar. Na sua visão, tá? Nem precisa entrar em itens particulares do negócio, mas na sua visão, demorou para fazer uma atração de um faturamento estável? Sim. E o que você considera, para quem estiver, né, pensando em aperfeiçoar no Marketplace, os ingredientes para isso? É ter mais produto? É ter mais produto cadastrado? É realmente ter um volume maior de portfólio? Ou não? É poucos com muito foco? Eu vou no poucos com muito foco. Por quê? Como eu falei, há 8 anos atrás, se você colocasse um anúncio, ele venderia normalmente. Organicamente. Hoje não. Por quê? Porque entrou muito player forte. Então, eu falo assim, o seu concorrente está se atualizando 10 vezes mais do que você. E principalmente agora em parte tecnológica. Igual IA. Tudo que você puder utilizar, você vai utilizar para você ranquear mais rápido. Então, há 8 anos atrás, era mais fácil, não tinha tanta gente ainda comprando no e-commerce. As pessoas ainda tinham uma certa desconfiança. E hoje não. Hoje as pessoas elas querem entrar no e-commerce, ver se o preço é aquilo mesmo, procurar em outro e-commerce
para ver, olha, vamos ver esse aqui, e ver qual que é o produto que realmente vai entrar. Então, quando você coloca, vai depender muito da questão do negócio. Mas, assim, por que eu falo poucos? Porque a gente tinha, se a gente colocasse todo o portfólio da indústria, tinha muitos itens que não venderiam. E teriam itens que concorreriam com outros itens. Tá. Então, o que eu falo? Dá uma pesquisada antes de entrar. Por quê? É aquilo que a gente fala um pouquinho de inteligência no mercado. Eu vou olhar e vou ver, pô, esse item aqui, essa caneca. Cara, tem uma caneca muito boa aqui. Vamos colocar essa caneca? Vamos ver como que vai trabalhar essa caneca lá dentro? Porque às vezes você vai colocar X número de caneca, mas só a preta vende. Ah, é porque você tem a questão do modelo, Exato. cor, tamanho Então, do produto, enfim. Teve uma questão assim, a gente colocou um item e a gente falou, pô, esse item não vai vender. A gente lançou na primeira semana, ele saiu. A gente não estava nem conseguindo fabricar. Nossa, Então, olha. assim, porque a gente falou, esse item aqui eu acho que não vai vender. Porque a gente tinha itens similares que a gente tinha lançado, mas esse item começou a sair. Ele tracionou muito rápido. Legal. E aí a gente falou, pô, então vamos trabalhar com essa linha aqui. E as outras linhas a gente continua entrando devagarinho. Então, é pesquisar, porque às vezes a gente falou, pô, vai entrar, mas não vai entrar com tanta rapidez, porque a gente tinha trabalhado com os outros. Mas aquele em si, ele entrou e na primeira semana ele já vendeu e já vendeu Então, todo o estoque. Legal. Então, até o modelo que vocês seguiram de estratégia foi validamos um produto, Isso. passou para o próximo, ou Isso. foi um grupinho ali? A de gente produto? validou um produto primeiro e depois a gente foi validando os outros. Legal. E a gente até, conversando com outras pessoas, né, com outros sellers, a gente até teve uma conversa com um seller muito forte recentemente de importação. Ele importa tanto aqui no Brasil quanto para os Estados Unidos. E a gente estava até conversando, porque a Amazon abriu agora para os sellers brasileiros para entrar para os Estados Unidos. E a gente estava conversando, pô, o que você acha? Ele falou, testa primeiro um e depois você vai testando o outro. Por quê? Legal. A partir do momento que você lança tudo para lá, pode ser que não saia nada. E você tem que estar ciente desse risco que você vai correr. Porque, assim, se você mandar a gente fala muito de full, porque o full é importantíssimo hoje para o e-commerce, que é a logística mais rápida do marketplace. Se você mandar muito, ele vai te cobrar depois. Então, a gente testa putz, esse aqui não deu bom, vamos trabalhar com outro. E Tem vai um prazo entrando. para girar? Por exemplo, Sim. você manda, obviamente, usa o full. Você tem um prazo ali para aqueles produtos Sim. desovarem. A gente trabalha o quê? O que a gente sempre trabalha? Na margem de um mês. A gente olhou e viu. Pô, esse item está começando a sair na primeira e na segunda semana. Ah, mas Bianca, é no orgânico ou é no Ads? Que a gente fala no Ads, né? Que é Publicidade a paga gestão ali. paga. A gente fala assim, a gente põe um Ads até um determinado tempo para alavancar. Se esse produto nesse mês ele não está alavancando, a gente tem que olhar ele novamente. Pô, pode ser que naquele momento ele não alavancou dentro desse mês, vamos trabalhar com menos Mas unidades. ele é um produto sazonal, né? Específico? Então, é que depende muito. Às vezes acontece o quê? A gente colocou naquele mês que não era de UD. Igual nos marketplaces, eles têm, igual agora é São João. Se eu colocar um produto que, igual a gente falou, cabide, lancei um cabide novo, vou colocar. No São João, talvez ele não performe tão bem. Então é por isso que eu falo, uma chave de um mês para você ver o que está acontecendo. Putz, coloquei ads, não foi. No orgânico não está indo. Pô, eu trabalho mais uma semana, eu vi que não tá bom, pô, esse produto eu já não vou mandar mais para lá. Porque ele não está saindo. Agora, quando ele sai, ele já vai me pedir. O marketplace ele é mais pidão do que tudo. Ele fala, manda mais para cá. Isso aconteceu com a gente recentemente com a Shein. A Shein, né? Que eles falam Shein. O brasileiro chama de Shein. Expandiu, né, para novas categorias. Sim, né? Mais a 40 gente... categorias novas, né? Então, a gente não confiava. A gente pensava, pô, a gente falava, via roupa, falava, gente, o D não é. E a gente entrou. E eles abriram agora o SFS deles, porque é uma coisa que o gestor tem que estar muito ciente. Todos os marketplaces estão brigando entre si. E todos não querem perder. Então, todos querem e rapidamente. Briga grande, né? É uma briga muito feroz. E aí a Shein falou, olha, vem pro nosso full. Falei pra Gabi, Gabi, vamos, mas Gabi, eu acho que não é melhor a gente ir, porque tá muito no começo. Falei, vamos dar uma atenção? Ela falou, tá, vamos ver. A gente fez a reunião, só tinha, para vocês terem ideia, tinha 15 players.
Falei, pô, só 15, assim, a gente espera mais. Eu falei, Gabi, vamos mandar. Na primeira semana acabou tudo. E a gente ia mandar numa curva muito alta de estoque. E aí teve que ligar na fábrica e falar, vamos mandar mais. E eles foram lá. Falaram, ó, vamos ver, porque você desconfia. Fala, vocês têm realmente essa capacidade para atender? Porque a partir do momento que você entra, você tem que ter a capacidade de atender. Porque se você manda de 10 em 10, eles não vão falar, pô, vou dar uma atenção. E começa a ter problema de ruptura dentro do e-commerce. Tem a ruptura. Então, para eles querem muito. E principalmente agora que teve a taxa das blusinhas, a mais penalizada foi a Shein e a Shopee, principalmente agora por questão da taxa da blusinha e também por questão da briga dos Estados Unidos. Eles falaram isso pra gente. Gente, a gente vai jogar tráfego para onde? Para o Brasil. Então, eles estão até transferindo o tráfego de alguns anúncios chineses para os anúncios brasileiros. Caramba. Eles falaram, olha, vamos trabalhar aqui. O que você consegue me entregar? Consegue entregar X? Show, a gente consegue entregar X. Então, a gente tem que estar muito preparado para isso. Porque, às vezes, a gente começa, igual eu falei, você colocou a caneca preta. A caneca preta está indo. De repente, ele vai te pedir mais e mais e mais. E você tem que estar preparado para isso também. E, por exemplo, a gente falou da introdução no Mercado Livre, mas hoje vocês não operam só Mercado Livre. Não, vocês operam em outros marketplaces. A gente opera praticamente em todos os marketplaces. E o que eu posso falar, assim, para quem sempre pergunta, não tem receita de bolo. Então, assim, o Mercado Livre, ele é um dos mais fortes, sim. Você tem que estar lá. Não adianta falar assim, até por conta do aporte que o Mercado Livre está colocando, né? Então, você tem que estar lá como e-commerce. Então, a gente vê grandes marcas entrando, mas você também tem outras plataformas. E você vai ter que entender aonde o seu consumidor está. Imagino que não é a mesma performance para todos os produtos. Exatamente. Em todos eles. Porque a gente entendeu o seguinte, o meu público, vamos dar um exemplo, o público C e D está aqui na Shein e está aqui na Shopee. Só que na Shein eu tenho mais mulher. Entendeu? Aí não adianta. Qual o produto que você vai colocar lá? Qual produto eu vou pôr lá? Porque o que às vezes eu vejo alguns e-commerces errando é replicar a mesma estratégia para todos os marketplaces. É como se você plugasse, pluga os mesmos produtos do mesmo jeito em todos. Exatamente. Não é assim que funciona. E o que acontece? Eu vou contar para vocês, gente. Os próprios gerentes, eles olham e eles se analisam. Fala, peraí, Bianca, você colocou um preço lá no Mercado Livre, na Shopee você não colocou? Então, você consegue me trazer esse preço. Então, eles são muito ferozes. Só que cada um trabalha de um jeito orgânico diferente. Então, assim, o público que está lá na Shein é diferente. Agora que a gente entrou também, a Kawaii, o TikTok, totalmente diferente. O que você está achando do TikTok? Tá no começo? Eu acho que agora tá no começo, mas como a gente já tinha entrado na Kawaii, que a gente fala Kawaii brasileiradamente, mas eles chamam de Kwai, o que acontece? É muita questão de vídeo. A gente já tinha visto isso aonde? Quem tinha site próprio. Legal. Então, a galera que estava lá fazendo site próprio já tá um pouco na frente, porque já fazia vídeo. Colocava lá, você entrava, tinha um videozinho mostrando ali do lado. Então, já colocava aqueles gaps para o cliente já ir se aperfeiçoando. Isso veio para o marketplace. E o que aconteceu? O Mercado Livre, a Shopee, todos eles falaram, opa, agora a gente quer vídeo. Então, até a gente está se atualizando porque o nosso produto, ele não é um produto de recompra. Ele é um produto de uma compra única que demora muito tempo. Mas o cliente quer o quê? Ele quer olhar e falar, essa caneca é do tamanho que está... Então, ele tem que ser de uma maneira muito orgânica. Não pode ser uma maneira, um vídeo que mostra você também vendendo. Eu diria que a gente poderia dizer que a qualidade do conteúdo mesmo dentro do marketplace é super importante, né? Sim. Porque eu vejo hoje até a questão dos vídeos, né? Que a gente já fala muito aqui. A importância dos vídeos no e-commerce, a importância do GC, né? Putz, o consumidor desenvolvendo aquele conteúdo. E eu, por exemplo, como consumidor, eu olho isso, né? Quando eu estou vendo um produto e eu vejo que tem um vídeo de alguém mostrando como que é a qualidade, me dá muito mais confiança, né? de fazer a compra. E eu acho que um outro ponto que a gente poderia entrar aqui, Bia, é a questão da gestão disso, né? Sim.
E-commerce, então, independente da plataforma, é um único demonstrativo de resultado. Então, você tem ali linha de entrada de receita da Mercado Livre, Shopee, por aí vai. E aí, obviamente, toda a gestão é única. O digital é tudo somado. Sim, o que eu falo assim, claro que você vai ter algumas que você vai ter que olhar com mais carinho, que é onde te traz o seu maior faturamento. Tá. Porque você vai falar, pô, igual, você descobriu ali onde o seu cliente está. Porque, às vezes, pode entrar assim, eu entrei no Mercado Livre e não performou, Bia, mas eu entrei na Shopee e performou, porque o seu cliente está na Shopee. Mas eu não vou sair no Mercado Livre? Não, você tem que estar lá no Mercado Livre, porque é um outro tipo de cliente. Você deixa de ter aquele cliente no Mercado Livre se você sair de lá. E é o que eu falo também, é muito arriscado você depender somente de um marketplace. Porque a partir do momento que você depende só dele, se o outro passar ele em concorrência, você acaba tendo esse problema. E quando a gente vai gestacionar isso, é uma coisa assim, que parece ser um caos, mas não é. Porque a partir do momento que você separa, ok, aqui é a minha maior fatia de faturamento. Aqui é onde o meu cliente está, é aqui que eu tenho que trabalhar bem a minha parte de anúncio. É aqui é onde eu tenho que trabalhar bem o meu cliente. Aqui é onde eu tenho que trabalhar bem aonde ele começou e aonde ele vai terminar. Por mais que eu não tenha preocupação do checkout, eu tenho que acompanhar se ele conseguiu terminar, se ele conseguiu adicionar, se ele conseguiu colocar um cupom, se aquele cupom ele foi validado. A partir do momento que eu fiz a embalagem, que eu mandei para ele, acompanhar até a chegada nele. Porque aí depois tem as avaliações do pós-venda, que hoje todo mundo compra mais olhando a avaliação e o vídeo. E é o que eu falo o que eu falo pro pessoal, às vezes você pode ter a foto linda. O cara, ele vai olhar, ele vai olhar a avaliação que aquele cliente colocou, olha, o atendimento foi ruim, ele vai esquecer com certeza que a foto era linda. Então, é trabalhar nisso. Então, quando a gente vai gestacionar, a gente gestaciona todos, né? Mas a gente olha alguns com mais atenção. E vem da tendência do que está vindo também, igual. Esse ano a gente foi, acho que em 3 eventos, e foram eventos de marketplaces, e todos eles abaixaram as taxas para competir um com o outro. Aí cabe no momento que você vai entrar e falar, opa, peraí, eu vou colocar minha empresa agora aqui porque eu sei que essa taxa está baixa. Mas quando vira a chave, eu tenho que ver aonde eu tenho que atingir, porque não adianta eu ficar forçando aqui, mas o meu cliente, que é o maior índice lá na Shopee, eu deixei para lá. E é o que eu vejo muito. Às vezes você entra em diversos... Isso aconteceu com a gente. A gente entrou em vários marketplaces e deixou um canal, tudo bem, a gente vai focar aqui nesse maior. E foi o maior erro que a gente fez. Porque a gente deixou aquele nosso concorrente tomar o nosso lugar. Quando a gente foi tentar escalar de novo... Ele já estava posicionado Ele já estava posicionado. Então, é muito complicado. E é interessante essa reflexão, né, Flávia? Até para quem nos ouve, porque às vezes, né, Bianca, o que acontece? As pessoas elas começam a repetir ou elas permanecem fazendo aquilo que elas estão acostumadas a fazer, né? Às vezes você está conversando com o diretor, dono de uma empresa, putz, Felipe, mas eu estou faturando já há um bom tempo bem aqui nesse outro canal, esse outro é pouquinho. E às vezes aquele pouquinho tem um puta potencial, ele só não cresceu porque ninguém deu a devida atenção. Sim, né? E às vezes o pouquinho é a sua margem mais saudável. É. Porque eu falo isso, às vezes o cara tá pensando, putz, eu tô vendo X número de faturamento, mas ele não tá olhando o número final da linha. Aí ele olha ali e fala, cara, não tem sentido. Como assim? Eu tô despachando pedido, não tá Acho que é a batendo maior uma coisa. frustração do gestor do e-commerce é olhar assim, meu vídeo pra não sobrar nada. Exato. E assim, a gente olha e fala, poxa, o marketplace ele te dá um volume grande de pedidos. Você vê muito pedido saindo. E só que, às vezes, aquela parcela que é pequenininha, ela tá te dando mais saudável. E aí, às vezes, você fala, pô, eu vou colocar mais a volumetria em vez do saudável. E é por isso que a gente, às vezes, tem que sentar e se planejar. Perfeito. Entendeu? Porque eu pego muito assim, a gente pega muitos e-commerces que são pequenos, que se tornam médios, mas eles vão totalmente desestruturados. E a gente passou por isso também. Então a gente fala, gente, a gente passou por isso. A gente vai entrar nesse ponto que eu acho que é legal, Flávio, que é quais foram os problemas que vocês passaram por fases. Deixa eu tirar uma dúvida. A Bia comentou de N marketplaces, né? Isso. Na parte de gerir o time ali, tem todas as pessoas ainda da operação. Como que vocês se organizam
sei lá, em reunião, em métricas, para vocês conseguirem ter carinho de olhar para cada um? Pô, sei lá, hoje, pessoal, a gente vai olhar Mercado Livre, amanhã a gente vai olhar Shopee. Como que é isso? Olha, para vocês terem ideia, a gente está há 8 anos. A gente sentou e separou esse ano. Sem brincadeira, porque a gente falou assim, não dá mais. Porque, como a gente falou, a Kátia, ela administrava tudo. Então, ela pegava todos os faturamentos e vamos trabalhar em todas as estratégias aqui. Só que isso te consome de uma maneira muito grande. Não dá para você fazer várias coisas. Gente, empreendedor, eu sei que você quer fazer tudo, mas às vezes não dá. E aí, o que aconteceu? A gente pegou e falou assim, gente, tá dando errado. Principalmente nesse erro que a gente viu, que a gente tinha um marketplace, que era o Mercado Livre, e a gente era líder no Mercado Livre. Aí entrou a Shopee e a Shein, que tomou aquela volumetria. A gente falou, pô, vamos olhar para cá, que é onde está trazendo o maior faturamento. Deixa o Mercado Livre aqui. E o Mercado Livre foi se atualizando. E a gente falou, pô, vamos deixar lá, e tá tudo bem, a gente tem poucas vendas. Só que a gente olhou e falou, putz, a gente fez um erro aqui. A gente fez um erro fatal pra gente aqui. Por quê? Agora, como que a gente vai se posicionar lá? Como que a gente vai voltar o anúncio lá? A gente olhou pro concorrente super bem posicionado. E o que eu falo, não é preço, gente, não é preço. Porque às vezes você pode ter um melhor preço. O Mercado Livre não vai te posicionar. Porque ele olhou e falou, pera, você me deixou de lado, pra que eu vou te posicionar de novo? E tá certo. E a gente falou, Kátia, vamos sentar, a gente sentou, fez um planejamento, né? Também contando com as reformas que vão ter agora, a gente já está se antecipando, falou, vamos já começar de agora, para que 2, 3 anos a gente não sofrer. E aí a gente falou assim, vamos separar. Então, o que a gente vai fazer? Hoje, a Gabi cuida de 3 marketplaces, a Bianca cuida de 3 marketplaces, a Kátia cuida de um marketplace com a maior volumetria. Quantos são no total, desculpa? Se não estiver enganada, deixa eu contar aqui, AliExpress, Shopee, Shein, Amazon, eu acho que deve ser uns 7 a 8. Olha, 7 canais digitais de vendas. Oi, a gente fala, a galera só fala, não, eu fiquei em um só. Sabe um ponto legal que você comentou, Bia? Que assim, eu estava inclusive conversando com um cliente nosso sobre novos canais. Né? Eu tenho uma reunião com 3 operações sobre isso. E aí eu estava conversando assim ontem, né? Sobre a evolução dos canais que já existem, né? E não só canais de venda, mas canais de mídia, né? E a análise do canal de mídia, ele é muito parecido com quando eu olho o canal que mais fatura. É tipo assim, 10 anos fazendo Google e Meta. Aí chega o TikTok, Ads, chega outras frentes. Ah, mas eu testei ali, não deu muito efeito. Quanto tempo você fez? 1 mês. Quanto tempo você faz o Google Meta? 10 anos. Porra. Tipo, fica até injusto, né? Sim. A comparação, porque eu acho que acontece assim, às vezes as pessoas esquecem que também foi difícil começar esses canais que hoje são maiores, e aí quando vai abrir um novo, esquece que, é novo. Vai levar tempo, igual levou aquele primeiro quando a gente abriu, lembra? Exatamente. Não, e aí fica nessa comparação. E você precisa pegar o jeito de trabalhar aquele canal, né? Por exemplo, o jeito que é o TikTok é completamente diferente do Instagram. Totalmente. Ou do Google também. Gente, o TikTok é totalmente. E a gente entrou no TikTok na semana passada. E a gente já falava, Kátia, vídeo. E a Kátia, gente, vídeo, não sei o quê. E a gente entende a importância do marketing, porque assim... Como eu falei, 8 anos atrás você colocava o seu anúncio e vendeu. Hoje não. Hoje você tem que trabalhar totalmente com marketing. Você tem que trabalhar bem com a sua foto. Você tem que trabalhar com N fatores para performar. Porque, às vezes, você pode ocorrer de entrar e performar super bem. Mas vai ter um tempo que aquilo não vai funcionar mais. E você vai ter que ficar se atualizando. E a gente até estava comentando com o nosso designer lá. Falou, vamos ter que trabalhar aqui com vídeo. E aí a gente falou, putz, mais uma questão que a gente vai ter que colocar ali naquele setor. Aí a gente teve que dividir de novo. Olha, vai ter essa pessoa que vai fazer só vídeo. E essa pessoa vai ser responsável de fazer o vídeo desse produto. Por quê? O TikTok, ele não quer o vídeo do produto. Ele quer o vídeo de você usando o produto. Ele quer da forma mais orgânica possível. Então, todo mundo entrou. O TikTok, vai todo mundo entrar. Aí tem gente que vai ser sempre aquele que é o cético. Não vou entrar quando a maré realmente estiver ok. E a gente entrou e falou,
vai ter que ser diferente aqui. A gente não vai poder trabalhar como na Kawaii, porque a Kawaii você coloca um vídeo que propriamente seja um pouco mais para a parte de vendas, ele vai performar. Só que no TikTok não. E o TikTok, ele meio que fala assim, olha, contrata os afiliados. Que nada mais é você mandar o seu produto para um influencer e ele gravar por você, ele fazer a live por você. Tem uma base grande, né, de influencer. Exato. E esse lance de como a gente vai fazer a ação dentro da mídia, ela é importante, porque, por exemplo, quando eu olho para o TikTok com a estética, né, que ele nos fornece, beleza, que todas as mídias sociais a gente usa para entreter, né, para ver talvez uma música, um meme, o que for. Só que eu acho que o TikTok ele é mais elevado ainda com a questão do entretenimento, na minha opinião. Porque, por exemplo, você para pra pensar assim, né? Eu acredito que no futuro vai replicar para as outras redes, que é a sistemática de você ser relevante não necessariamente ter a ver com a quantidade de seguidores que você tem. Para qual sentido? Você pega o TikTok e a maior entrega de vídeo é na aba para você ali no For You, e aí ele vai trabalhando um algoritmo para entregar para a pessoa o que tem a ver com o que ela consome. Assim também, por exemplo, a gente tem o conteúdo do Roy no YouTube. A gente sabe que a maior entrega de visualização vai ser para recomendação. Então, eu não preciso ter 1 milhão de inscritos no canal para conseguir entregar para aquela pessoa que tem a ver com o feed de conteúdo que eu produzo. E eu falo assim, gente, a IA é muito inteligente. Ela, vamos supor, eu pesquisei lá no TikTok sobre e-commerce. Vai aparecer o quê? O ROI. Então, assim... Isso acontece. Exatamente. Né? Então, assim, o algoritmo ele já está posicionado ali. E a gente viu que o Mercado Livre, a Shopee, eles já estavam fazendo isso. E quando a gente até conversou com a nossa gerente da Kuai, que ela é da China, ela falou, gente, vocês estão muito atrasados. Lá na China, a gente já faz assim. E a gente falava, pô, como assim? Quem compra por vídeo? Ela, não, lá eles têm até outras plataformas que são com nome chinês. E ela falou, a gente já faz isso. Pô, já testou com 1 bilhão de pessoas. Então, assim, é uma realidade, não tem como você fugir. Então, assim, mas eu não gosto de fazer vídeo. Você vai ter que fazer vídeo. Não é uma questão assim, eu não quero fazer. Tudo bem, se não querer fazer. Se você não quiser utilizar a tecnologia que te convém, tudo bem, mas isso vai ter um preço. Então, assim, igual a gente tem uma plataforma que é um chatbot para responder avaliação. Eu tinha um colaborador que tinha que responder mais de 5 mil avaliações. E aí, será que seria meio que justo? Não tem escala, né? Se você para pensar, pode prejudicar muito o tempo de resposta. Exatamente. Né? Às vezes eu consigo quebrar a objeção no vídeo. Por quê? A gente até brinca um pouco. O cliente... Antes ele lia. Tem cliente que lê, igual você pegar uma plataforma. Por isso que tem que analisar muito bem a plataforma. Um cliente que está na Amazon, ele é um cliente que ele vai ler a descrição, ele vai ler o título. E ele vai dar o zoom na foto. Tanto que você consegue fazer uma descrição na Amazon, parece que você está fazendo uma página inteira. Então, ele te pede, a Amazon te pede, fala assim, olha, coloca foto. Quando você vira a loja oficial, ele pede para você colocar fotos do produto dentro da descrição. Comparativo entre produtos similares. Exato. Né? Porque ele sabe que o cliente que está ali, ele vai ler, ele vai olhar, e se ele não gostar, ele vai abrir lá a Amazon de A a Z, que ele vai devolver e ele não vai ter custo nenhum, porque ele não vai ser um cliente que vai entrar em conflito com o seller. Pô, beleza, eu vou devolver. Agora o da Shopee, não. Da Shopee, gente, o da Shopee, ele vai já reclamar no momento que ele comprou a compra. Ele já vai te mandar um chat. Ele já tá reclamando. Exatamente. E era muito engraçado. Eu dou até exemplos. A gente tem um cabide infantil. O cara olhou, ele conseguiu olhar a foto e ele falar, mas não era adulto? Tá lá na foto. Só que você tem que entender que aquele cliente que tá ali, ele tá visualmente olhando um fator, ele não vai olhar os outros. Mas você fez eu lembrar de uma história lá dentro da Ciclo, o André que tinha comentado, nosso analista, que ele entrou dentro da conta do cliente, né? Na parte de Shopee, e aí ele acabou acessando a parte de chat. E aí ficou online, né? Sim. Aí um cliente mandou, vou comprar, não vai responder, não? É uma coisa Mandou assim... isso? O André. A gente dá muita risada, assim, às vezes a gente fala assim, não é possível. Mas, gente, é o seu cliente ali. Então, é um cliente que ele vai comprar, ele vai querer uma resposta imediata, ele vai querer a resposta até o final.
E se às vezes depois do final, já aconteceu, do cliente depois do final falar, olha, deu um problema, você vai ter que responder aquele cliente, a Shopee te dá essa abertura. Já na Shein não tem, mas a gente já tem problema na Shein por não responder o cliente, porque às vezes o cliente compra, ele não só tem a foto na Shein, não tem a descrição. É muito pequenininho. Então, ali já é um canal que você vai ter que trabalhar a foto e o vídeo. E eles já cobraram. Tudo que a gente ouviu esse ano, de tudo que a gente já pegou de evento, invistam em vídeos. A gente quer trabalhar com vídeo. A gente quer que o cliente ele olhe o produto e ele fale, ok, esse é o produto que eu estou procurando. Então, eu vejo as pessoas que já tinham site próprios muito tranquilas nisso, porque você já tinha que fazer. Era meio que uma obrigatoriedade, porque você já competia com esses caras lá quando você colocava o seu ads. Quando você coloca lá, tem o Mercado Livre, a Magazine, todo mundo bravo. Fazendo live. Tipo, já brigando ali pelo topo do Google. E agora a gente já tem o contrário. Então, a gente vê assim, então a gente tem que se atualizar. E aí a gente viu muita gente falando, vamos ter que fazer vídeo. Vai ter que fazer vídeo. Vamos ter que fazer live shop. A gente entrou em live shop assim, a gente pensava, gente, não é possível. Mas a gente teve um dado lá e falou assim, olha, para você ter ideia, a gente tem um cara aqui, que a gente foi na Shopee, ele falou, olha, tem um cara aqui, ele entra de manhã, ele só entra para conversar com a galera da loja dele. Só para conversar. Ele conseguiu fazer mais de 150 pedidos em 1 hora de live. Conversando. E, isso que você está trazendo é uma lição muito, muito, muito importante para as operações que estão nos marketplaces. E algumas delas focam muito só no produto, catálogo, né? No catálogo, vamos chamar dessa forma, e esquece desses recursos que são importantes hoje. Que é o conteúdo, é vídeo, é interação, é fazer live, que faz parte do trabalho, né? Faz parte da estratégia de marketing e comunicação da empresa, né? Sim, porque quando a gente entrava no e-commerce antes, a gente não tinha um panorama de marketing. Você falava assim, o cara que entrou há 8 anos atrás, ele não pensava que ele ia precisar ter marketing dentro do e-commerce dele. Legal. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, é diferente quando você fala assim, olha, eu tenho o meu site próprio. Eu acho que é muito mais trabalho, porque você tem que escalar muito mais. Você tem que trabalhar muito bem para aquele cliente comprar por marca. E, por incrível que pareça, agora os marketplaces estão pedindo o quê? Marca. Legal. Entende? Então, assim, aquele que acabou lá atrás trabalhando mais, ele vai ter mais tranquilidade hoje. Agora, a galera que estava no marketplace nesses 8 anos, ela está vendo que ela vai ter que correr um pouquinho atrás desse prejuízo. Por quê? Antes era muito viável. A gente lançava o nosso anúncio, a plataforma fazia tudo. E ela faz mesmo. Mas agora não. Ela está falando, agora eu preciso da sua ajuda. Você tem que trabalhar com a sua live. Você tem que trabalhar com um bom vídeo. E você tem que trabalhar com uma marca. Então, assim, por que você acaba vendo muita gente correndo no INPI hoje? Porque a concorrência ficou tão gritante que você está tendo que se munir na sua marca. Então, as pessoas vou criar aqui, não vou pensar em trabalhar minha marca lá para frente. Você vai ter que pensar em trabalhar. Faça isso do NPI, porque a gente da Ciclo, a gente demorou 8 anos para conseguir a nossa marca. Meu plástico também, a gente também trabalhou aqui. É muito tempo, né? É um processo burocrático, ao mesmo tempo ele não é assim... tá aqui, registrei, acabou. Não, leva um tempo. Leva um tempo. Tem os requerimentos lá que tem que ser somente para você que tá pensando que, né? Só eu tive a ideia desse nome. Tenha certeza que... Tenha certeza que não. A depender do nome, outros tiveram também. E a gente entrou num recurso, porque a gente teve um concorrente que ele, literalmente, ele pegava as nossas fotos, um produto que era nosso, e vendia como fosse dele. E aí... Para vocês que não sabem, se você for reclamar com o marketplace, ele vai falar assim, mas é similar. Mas e o meu direito? Tá, eu te dou o seu direito. Você tem marca registrada? Putz, não tenho. Aí a galera ficava naquele, e a gente sentiu isso mesmo. Falou, tá vendo? Olha aqui, se a gente tivesse feito isso lá atrás, a gente não teria esse problema. Então, assim, todas as plataformas elas só vão tirar aquele anúncio ali se ela ver que, de fato, aquele anúncio é seu. Se ela não for, não tem o que fazer. E, em tese, ela não está errada mesmo. Porque se você tem um produto que você não fez legalmente aquilo ser vinculado à sua marca, por que eu vou brigar com ele que está performando bem aqui?
Sim. E aí a gente falou, pô, tá vendo? A gente errou aqui também. Então a gente teve muitas porradas que foram boas pra gente falar, tá vendo? Agora a gente tem que se planejar melhor, a gente tem que conversar mais, a gente tem que fazer mais reuniões. Porque como a gente veio pequenininho, familiar, a gente não tinha esse hábito. Vamos sentar e gastar 2 horas se matando lá dentro, mas a gente vai sair daqui com as ideias? Não. A gente falava, pô, vai continuar assim. E aí, nessa assim, as coisas foram mudando muito rápido. E a galera que já entrou fazendo essas mudanças. Então, a gente falou, olha, tá vendo? Aqui a gente tá errando por quê? Porque a gente tem que estar mais antenado. Entendeu? E se formos pensar, né, voltar àquele ponto das dores por faixa, né? Então, quando você está com um marketplace começando, a dor é uma. Quando você vai alavancando para 5, 6, 7, você já muda o cenário. Sim. Porque, assim, por mais que você cresça o resultado de receita, que é um ponto positivo para o negócio, existem vários problemas ou desafios internos. Sim. Que a gente resolve no dia a dia. Esse é o trabalho, né? Então, se você fosse... Não vou perguntar todos os problemas, né? Mas os principais que qualquer operação vai enfrentar em cada fase. Bem, o que eu vejo assim, né? Já começa da base de quem está administrando. Porque, assim, não adianta, às vezes, você ter uma ideia e o seu diretor não comprar. Já é essa a primeira dor que você sente. Então, assim, o cara que está administrando, ele também tem que estar antenado, junto ali com a equipe. Porque ele que vai decidir ali no final. A gente vai entrar no marketplace, a gente não vai entrar. Então, assim, quando a gente entrou, a gente teve a resistência da Kátia. Foi difícil para provar ela algumas coisas. Isso era uma dor que a gente tinha. Hoje, não. Hoje ela viu, putz, agora eu preciso ouvir mais as meninas aqui, preciso ouvir mais a equipe para ver onde a gente pode chegar e aonde eu vou realmente gastar o meu suor. Então, uma das dores foi realmente a diretoria entender que tem momentos que você pode entrar num canal, tem momentos que você não pode entrar no canal e tem momentos que você tem que reciclar aquele canal. Isso é uma dor. Quando você está no primeiro canal, o que eu vejo muito, assim, que a gente fazia de errado, a gente olhava o nosso concorrente e falava, pô, ele está mais barato, vamos tentar brigar. E, às vezes, não tem necessidade dessa briga. Porque se você trabalhou bem aquilo ali, você tem que continuar confiando no que você está trabalhando bem. Porque o que a gente vê mais nos e-commerces pequenos é isso. A gente escuta muitos, assim... que ficou popular ter mais vídeos sobre isso, ficou mais popular ter mais cursos. Então, hoje, você vê uma infinidade de cursos. E, às vezes, você vai lá e vê o cara gastando R$2.000 num curso e ele não assimilou bem aquilo que era da maneira correta. E tá tudo bem, porque tem cursos muito bons, mas tem cursos que é melhor você não ir. E aí, quando você olha que você já Dá dica pra galera que tá estudando. Não vai falar, não vou falar nomes, mas diga qual a característica do curso que não se deve ir. Que, por exemplo, tem treinamento que a pessoa ela faz, mas ela nunca viveu aquilo. Exatamente. E, às vezes, até viveu. Mas, assim, a pessoa desenhar uma fórmula mágica não existe. Primeira coisa, se a pessoa chegar para você num curso e falar... Tem fórmula mágica, eu vou te dar X número de fornecedores, você vai conseguir? Desconfia um pouquinho. Não que eu estou falando que é impossível. É possível. Mas hoje, com o jogo como virou, é muito difícil você ver uma pessoa que vai começar na garagem hoje. Ela pode começar, mas ela vai ter muito mais trabalho para escalar. E é muito trabalho mesmo. Porque agora você tem que ter mais aporte para ser mais agressivo. Então, assim, às vezes você vê a pessoa assim... Poxa, eu fico com dó, porque eu vejo que a pessoa realmente ela tem muita expectativa de entrar ali. E aí ela joga um anúncio no Mercado Livre achando que vai dar tudo certo. E o Mercado Livre ele vai pedir N coisas, fatores para você trabalhar, que você vai ter que ficar ali em cima. E aí o que acaba acontecendo? A pessoa se frustra. Aí ela joga a culpa que foi o e-commerce. Para vocês terem ideia, a gente foi fazer uma consultoria para um colega nosso. Um casal de colegas nossos. E eles tinham uma loja física muito boa. Loja física fantástica. E eles entraram no e-commerce. E aí eles falaram, pô, a gente está tirando 30% de margem. Eu falei, caramba, cara... Líquida? No e-commerce? No e-commerce. Falei, cara... Isso aí tá bem estratosférico, né? Deep Web, vocês estão vendo aqui, né? Eu falei assim, cara... Sabe, você fica assim... Não, porque um amigo nosso passou uma planilha. E a gente está fazendo aqui. E eles estavam vendendo super bem na Shopee.
produto, eles pegaram um produto assim que, vendia feito água. E a gente falou, cara, tem alguma coisa. Aí a gente foi pegar a planilha e falou, tá precificado errado. E aí, na hora que foi ver a líquida, estava negativa. Ele olhou e falou, não compensa estar aqui. Se eu tiro bem lá na minha loja física, para que eu estou aqui? Eu falei, vai te dar mais trabalho, você quer? Ele, não quero, já tenho o meu trabalho aqui. Então, assim, é isso que eu falo, que tem que ter muito cuidado quando a gente passa uma informação. Igual, a gente tem que se munir muito das informações. Então... E a gente concorda muito, Bia, com esse posicionamento, né? Eu acho que até um dos propósitos, né, Flávio, do próprio podcast é trazer isso, sabe? Porque a gente tem 2 tipos de comunicação, igual você falou na internet. Tem a comunicação do olha que importante faturar zilhões e ignora-se todo o que vem depois, né? Então, é um incentivo muito apenas ao ganho, mas tem um trabalho, né? E a gente gosta de destacar isso. Putz, dá muito trabalho. E não é rápido. Assim, eu falo até pro pessoal que tá nos conhecendo, né? Às vezes em reunião, né? Porque como a gente tem operações de e-commerce em estágios diferentes lá na Ciclo, e a gente já tem bastante operações que passaram 1 milhão, né, de faturamento mês, às vezes a gente tem alguém que tá ali na casa dos 500. E o sonho dele é virar a operação de 1 milhão. Eu gosto muito de sempre levar assim, olha, tem vários desafios nas operações de milhões, tá? Não é só chegar lá e... E é triste. E quanto mais... Se a gente colocar esse daí pra sentar junto com o Faturar Milhões, o de Faturar Milhões fala assim, eu tenho um pouco de saudade quando faturava os 150. Tem muita correlação de 2 coisas que eu vejo, né? Você tem a correlação de retorno de investimento e de margem. Então, as operações maiores... não vou generalizar, porque eu acho que o fator marca ajuda, né? Sim, então, ajuda bastante. Tem marca própria, fabricação própria, bem provável que essa operação vai ter uma margem líquida melhor. Mas, na média, as maiores, elas têm uma margem menor, né? E até o retorno de investimento, às vezes, vamos supor, está em 8, está em 9, sobre mídia. Exatamente. E aí você tem uma operação menor, que o retorno de investimento, às vezes, é maior, né? Então, às vezes, bate 15, 16, a depender do setor. Estava, inclusive, essa semana falando sobre isso com um cliente, porque o sonho, né? O sonho seria esse crescimento ele ser sempre proporcional, né? Então, eu tenho um retorno de 20, eu consigo chegar na casa do 1 milhão mantendo 20 e às vezes não. Exatamente. A gente teve uma palestra com o Ricardo, que era da Ricardo Eletro. E a gente saiu rindo, assim, porque ele falou assim, o que ele vê de errado nas pessoas que estão entrando agora é que você quer ter um propósito, mas quando você é dono da empresa, quando você vai à frente, você não tem propósito, você tem que faturar. É isso que você vai pensar. E aí a gente vê as empresas que elas querem ganhar mais e realmente elas têm que sair. Ou você vai ficar naquilo para sempre, você vai faturar. Tem gente que, olha, aqui eu vou faturar 500 mil, é o que eu quero. Show, beleza, você tem que saber onde você quer chegar como e-commerce. Aí quando você fala, putz, eu vou para 1 milhão, tá bom, você vai para 1 milhão, mas o sarrafo vai aumentar. Por quê? A partir do momento vai ter muita coisa que você vai ter que trabalhar muito mais do que você não trabalhava quando você tinha uma operação de 150, 500 mil. Então a gente olha e fala, tá vendo? A gente está tendo que trabalhar mais, a gente está tendo que se reformular mais. E não quer dizer que o de 500 também não vai ter que se reformular, ele vai ter. Todos dão trabalho, né? Todos vão dar trabalho. Então, assim, quando eu vejo muitas das pessoas falando assim, olha, dá para você começar? Realmente, dá. Mas não é esse amor, nessa lindeza que alguns falam. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque, assim, antes de você entrar, você vai ser um empresário. O empresário, ele é o cara que vai ali trabalhar mais, às vezes. Então, assim, você vai ter que ter, igual a gente trabalha no marketplace, final de semana que você vai estar tendo que responder cliente, porque essa equipe não está ali. Hoje não, hoje a IA, graças a Deus, ela entrou. Mas quando não tinha IA, você tinha que responder, a métrica do Mercado Livre era responder em 1 hora. Você tem que responder a pergunta, e isso vai ser cobrado mais. Então, assim, é trabalho e trabalho. Você vai conseguir alcançar. Depois disso, se você vai alcançar, eu agora vou de um faturamento de 1 milhão, vou para 2, vou para 3, vou mudar o meu regime tributário, porque é importante você também ter um planejamento tributário,
planejamento financeiro, porque muitos e-commerces pequenos, eles trabalham com caixa em giro, né? Então, assim, a partir do momento que, igual a gente volta lá na caneca, eu vendo muita caneca preta, e de repente a caneca preta não vendeu, e você só força na caneca preta, já atrapalhou uma série de fatores. Sim. Então, quando a gente fala ali, quando a gente vai entrando em você vai tendo que se planejar. Isso é uma das coisas que a gente teve que fazer. Por quê? A gente cresceu muito. Só que a gente cresceu sem quê? Sem estrutura de planejamento. Então, quando a gente teve, há 3 anos atrás, a gente teve que contratar uma consultoria. E o que eu falo para qualquer empresário, gente, às vezes você tem que abrir para uma consultoria. Você tem que abrir para a pessoa ir lá e falar, olha... Tem uma visão, uma visão externa, né? Para mostrar. Exato, porque às vezes você vê o número, você está tão focado no número que você não está vendo que tem várias outras coisas que tá dando errado. E aí a gente colocou uma consultoria e foi uma dor. Eu passei na consultoria, falo até, a consultora sabe, tinha hora que eu queria, eu e ela se engafinhar. Por quê? Porque você mexe em coisas e eu me via o quê? Fazendo várias coisas e não terminando essas várias coisas. Então, o que você está fazendo? Estou fazendo várias coisas. Mas tá, o que você está fazendo de fato? Aí você olhava e falava, pô, a gente cresceu aquele e-commerce pequeno, que todo mundo fazia tudo, e, de repente, agora a gente tem que setorizar melhor para aquilo se realmente desempenhar. Então, quando eu vejo, às vezes, o pequeno entrando no médio, eu vejo esse problema maior. Por quê? Era ele e a esposa, às vezes. Você vê muito assim. Ele e a esposa, amigos, ou ali um irmão. E aí eles começam. Aí começa a escalonar. E aí, de repente, a pessoa já está num aporte legal. Só que aí ela não viu que aquilo ali precisava de um processo. E o processo vai ter que ter planejamento. Então, o que eu falo, que a maior dor se planejar, às vezes você vai precisar sentar e falar, peraí, onde eu estou errando nesse processo? É aqui. Como que eu posso melhorar esse processo? Aí depois você vai pensar em trabalhar no anúncio. Por que eu falo no anúncio? Porque o anúncio é o que te traz o retorno da sua venda. Não adianta. Trabalhar com o que hoje? Com softwares. Não adianta. Então, assim, às vezes eu vejo muitas pessoas querendo fazer de forma manual e acaba perdendo. A gente estava até comentando isso, né? A gente falou, pô, hoje tem tantas IAs que elas identificam todo o problema do anúncio. Por que a gente não está usando ainda? Por que a gente não entrou? Aí a gente até brincou, falou assim, quando a gente está pensando, o concorrente está assinando lá com o software da IA. Aí a gente falou, pô, esse cara vai estar na nossa frente. Tem alguma específica de marketplace que você recomendaria? Ou que você está testando? Eu estou testando hoje. Então, assim, eu fiquei admirada. Tem softwares que ele pega, eu não sabia disso. Que ele pega o seu produto que não está ranqueado, mas que ele teve vendas, igual a gente está há 8 anos no e-commerce, tem anúncio nosso que já tem mais de 10 mil vendas. E aí, vamos supor que ele não está performando bem. Ele consegue duplicar e criar como novo e manter as vendas. Que legal. A gente não sabia. As avaliações? As avaliações e as vendas. A gente falou, pô, a gente não sabia disso. Então, assim, ele ranqueia em cima do cara que já está ali em cima. Aí eu falei, pô, tá vendo? Às vezes o nosso concorrente já está usando. E a gente estava aqui falando, por que não está indo mais? Por que não está indo mais? E aí a gente começou a ver que, às vezes, igual a gente até comentou com a Kátia, o empresário vai ter que sair um pouquinho de lá e ir em evento. Ele precisa estar ciente do que está acontecendo. Ele precisa saber que uma IA é importante. Eu vejo muita gente falando, mas eu quero que seja humanizado. Ok, mas você vai perder muito tempo. Não, vai disruptar. A gente está vivendo uma nova era. Sim. Que puta, eu acho que a IA vai modificar muito o setor, de como ele funciona. E vai ficar melhor. Assim, a gente estava comentando com o nosso designer, né? A gente estava brincando com ele, você vai perder seu emprego, querido. Ele, não vou perder meu emprego ainda. Só que ele mesmo falou, pô, tá vendo? A IA tá melhorando isso aqui. Isso aqui que eu gastava mais tempo, eu posso jogar um pouco para a IA fazer, e o que eu preciso realmente dar uma atenção, consigo. E a gente estava comentando, eu acho que até vocês comentaram isso. Não é a IA que vai resolver milagre. Vai ter uma pessoa que tem que trabalhar com a ferramenta. Exato. Então, assim, se a pessoa está atualizada para entender aquela ferramenta, cara, ela já vai estar 2 passos na frente. Eu tô desenvolvendo um software doido lá dentro da Ciclo. Depois, quando ficar pronto, eu vou... Mostra pra mim. Vou mostra pra mim.
Vai analisar spoiler? Analisa... É porque o que acontece? Às vezes ele vai fazer um diagnóstico 360, aí o que eu fiz? Eu roteei dentro da IA várias IAs. Então, por exemplo, você tem um ChatGPT que ele é muito bom para fazer isso. Você tem o Claude que ele é muito bom para fazer tal coisa. Você tem o Manus que ele é bom para fazer X coisa. Aí dentro desse mecanismo ele vai fazendo várias tarefas e ele vai jogando para cada IA fazer. Então, eu preciso desenvolver uma análise de mídia. Sim. Tem o Perplexity que ele é bom para fazer pesquisa de mercado. Por que não cruzar com essa análise de mídia para ver se não é algo sazonal, às vezes? E até porque a maior parte que a gente sente dor é os indicadores. Porque, assim, se você não tiver um indicador bem nítido ali, às vezes você está pensando que você está ganhando, você está perdendo. Igual você falou, às vezes isso é muito bom porque você já está tendo um diagnóstico ali do que está ruim na sua gestão de marketing. Você está tendo um diagnóstico ali. Você está vendo o número, não tem motivo para você não mudar. Agora, o que as pessoas pegam muita muleta? Eu não tinha o número. Exato. Aí você fica como assim? Você não tinha o número? E eu estava até comentando isso também com o nosso designer, né? Eu falei assim, o que eu enxergo da posição dele? Que a maioria do pessoal da área criativa, eles têm, na grande maioria das vezes, o desejo, o sonho de ser um diretor de arte, né? A galera dessa parte aí do nosso mercado. E aí eu falei para ele, cara, você pode ser o melhor diretor de arte pilotando IAs super relevantes. Sim. Porque uma coisa é eu dar o prompt para IA e eu não sou um especialista em criação. Outra coisa é você dar uma especificação no nível extremamente mais detalhado do que eu. Então, é a mesma ferramenta que qualquer um tem acesso, só que a forma de gerar o resultado através dela não é igual. Porque é a forma que você pilota aquilo. Né? Exato. Então, eu acho que tem muita oportunidade, eu acho que as coisas elas mudam, só que a gente adapta a forma da gente entregar o que a gente faz. Exatamente. Né? É aquilo, né? Você ganhou uma Ferrari, mas você não tem habilitação... Ela vai continuar sendo a Ferrari. Não mudou. Entendeu? Mas aí você vai jogar a culpa na Ferrari? Exatamente. Não faz sentido. Colocar uma pessoa comum para pilotar um carro de Fórmula 1. Cara, aprende a pilotar o Fusca, que é mais difícil, todo mundo fala da direção do Fusca, você sofre. E depois, quando você tiver a Ferrari, cara, você já vai estar muito bem entendido. Então, assim, a gente viu que a IA ela é uma realidade, não tem como fugir. Então, assim, e a gente vê isso também pelos softwares que estão entrando agora no mercado de e-commerce. Então, assim, é software que vê ali, que compara quanto vendeu do seu concorrente na semana que vendeu, quanto que ele vendeu, qual que é a margem que pode estar aproximada. Então, assim, se tornou muito mais competitivo. Então, que nem você parar pra pensar assim, né? Que nem há 25 anos atrás não tinha e-commerce. Vou parar pra pensar. A gente criou o e-commerce para ajudar o quê? Para ajudar tanto na acessibilidade quanto na comodidade das pessoas. Sim. Mas com o surgimento do e-commerce, olha o tanto de problema que surgiu. A gente não estaria trabalhando hoje se aquela galera não tivesse... Assim como, por exemplo, tem um surgimento da IA. Com o surgimento da IA vai surgir N outros problemas que a gente nem sabe ainda. Sim, eu acho muito engraçado. Há uns anos atrás, todo mundo falava assim, o e-commerce entrou, morreu as lojas físicas. É adaptação. Ainda tem lojas, as lojas físicas performem muito bem. E tem loja que ainda vende mais por conta do e-commerce. Isso, gente, eu achei fantástico. O cara colocou um e-commerce que retira na loja dele. Gente, não muda. A Amazon colocou lá nos Estados Unidos um mercadinho. E é onde você retira as suas coisas da Amazon? No mercadinho dela. E você para pra pensar assim, porque a Netshoes montou uma loja na Augusta. Então, assim, sabe? Eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim, com chat vai morrer X e X profissões. Será que vai morrer ou elas precisam se adaptar? Porque é isso que a gente tem que ver. Porque, assim, é o que vocês falaram. Tá, aí ela não vai saber sozinha. Você tem que alimentar ela lá para ela poder entender. Quem está pilotando, quem está atrás e que está antenado nisso, é o cara que vai estar tranquilo lá na frente. E a gente estava vendo também, até esqueci as pesquisas, né? Mas depois acho que dá para a gente colocar nos comentários e tal. Que quem trabalha com IA e está se atualizando, ele vai ganhar 3 vezes mais do que os outros profissionais. E as empresas vão ganhar 180% mais? Alguma coisa assim, Felipe, que você tinha até me mandado. Da performance, você diz assim, o ganho que se tem, tanto profissional quanto para as empresas.
Eu preciso recapitular Mas sei que do profissional é 3 vezes mais, então ele vai ganhar 3 vezes mais do que outros profissionais que fazem a mesma coisa que ele, só que não tem aptidão a IA. E a empresa acho que é 180% a mais do que outras empresas que não se adaptaram. Então, se esse dado for realmente assim assertivo, é uma diferença brutal. É aquilo, a gente fala o número, gente. O número tá ali. Então, assim, a gente vê a guerra que tá tendo. Google sabe que se ele não entrar na IA o mais rápido possível... Hoje é onde a gente pesquisa? No Google. Aí entra o ChatGPT que você pesquisa e te fala. Eu comprei um microfone pelo ChatGPT, você acredita? Eu queria um microfone tão específico que eu falei, preciso disso. Aí ele trouxe lá os bloquinhos. Exato. Aí você vê que ele já vai começar a te direcionar para um e-commerce. O que o Google fez? Cara, preciso mudar preciso aqui. disso. Exatamente. Igual, eles falaram do notebook LM. Gente, eu achei fantástico. Eu falei, cara, como eu viver isso? Eu uso muito para estudar aquilo ali. Exato. Aí, às vezes, eu crio umas trilhas que dá para fazer podcast, coloco no ouvido. O engraçado é que esses dias eu coloquei lá um dado da empresa mesmo e pedi para discutir. E olha, eu ouvindo, discutindo, falei, cara, ele me deu um dado aqui que eu não pensei. Cheguei lá na Kátia e falei, Kátia, né? Dessa vez eu não falei que foi a IA, né? Mas eu acho que, assim, é uma coisa que é um ciclo natural. Então, assim, da mesma forma que há 25 anos atrás não tinha e-commerce, entrou e-commerce, aí teve todo mundo que foi contra. Hoje eu vejo muito pela Magazine Luiza. Eu dou um exemplo. Eu fui no evento da Magazine Luiza, estava a Luiza Trajano, e ela estava trazendo mais sellers. Por quê? Porque ninguém está entrando de seller na Magazine Luiza. Mas não é porque não está entrando, é porque ela deixou de atrair certos sellers para lá. E ela falou, peraí, aí ela mostrou o número. O Magazine Luiza, eu acho que, se eu não me engano, se eu não estiver enganada, 85% do faturamento é no e-commerce. Muito relevante. E ó que tem loja pra caramba, hein? E tem loja pra caramba. E aí ela falou, se eu perco os meus sellers aqui, que ela até deu até uma alfinetada lá, os chineses aqui. Se ela perde aqui os sellers dela para outras plataformas, ela sabe que o faturamento dela vai cair expressivamente. E é isso que a gente também tem que pensar. Mesmo se a gente tem um faturamento de 500, mesmo se a gente tem um faturamento de 1 milhão, se você não pensar em olhar para o que está acontecendo ao redor, a IA entrou. Mas eu não vou entrar porque eu vou esperar o meu concorrente entrar. Tudo bem, seu concorrente entrou, quando você entrar, e aí, o que você deixou de lado? Então, assim, eu sinto que as pessoas têm que falar isso. É uma atualização. Você precisa. Se você vê, igual hoje, a Shopee, ela colocou todo o chat dela para o vendedor na IA. Até você falar com o atendente demora muito, porque a IA está ali para resolver. Então, por que você não replica isso? Então, assim, às vezes a gente tem a tendência de ir do contra no que está acontecendo, mas às vezes não é tão necessário. Às vezes aquilo ali pode te ajudar e... Só se adaptar. Se adaptar. Excelente. Eu concordo. Estamos chegando no finalzinho. Você não acha que a Bia foi incrível nesse episódio? E aí? Nunca tinha gravado. Tem experiência de 10 episódios já, pô. Eu espero que tenha sido o que com vocês certeza. esperaram. É uma honra estar aqui, né? Como eu falei, eu escutava vocês. Eu nunca esperei, né, estar aqui. Alguém eu lá acho incrível. Eu acho incrível. Aí aparece o Felipe lá mandando inbox pra eu ela. pensei que era feio. Eu vi uns dias depois, falei, gente do céu, ele não vai nem falar comigo. Mas eu acho muito relevante para os médios e pequenos também estarem aqui, porque às vezes as pessoas elas precisam se reconhecer em algumas salas. E vocês têm diversas pessoas aqui. Então, às vezes, você vai ter um insight de que às vezes nem é do seu segmento, e fala, pô, peraí, isso aqui faz sentido. Perfeito. E é importantíssimo isso para o e-commerce, para as pessoas que estão no e-commerce terem um canal para ouvir, para poder se atualizar. Porque, às vezes, você não tem tempo de se atualizar ali, mas você ouvindo no carro, você pegou um insight e falou, pô, isso aqui faz total sentido. Pô, esse número aqui eu não estava sabendo. E, por exemplo, nem todo mês tem evento no nosso setor, Exato. Né? Que nem a gente vai hoje, que está tendo o VTEX Day, é um. Exato. Aí depois você vai ter o e-commerce Brasil, só que depois no segundo semestre ele já não tem tanta coisa. Exatamente. E hoje, gente, a galera ganha muito dinheiro com curso. Hoje virou rentável. Rentável você ter curso. Antigamente era com school,
era mais conhecida. Depois tem o e-commerce BR que abriu também. Antigamente não tinha nem faculdade de e-commerce. Hoje você consegue entrar na faculdade de e-commerce. Então, assim, mudou muito. Então, a gente tem que estar como gestor ou empreendedor. Às vezes, até às vezes, você como analista, você tem que acompanhar e falar, pô, peraí, será que isso aqui faz sentido? Chegar lá. Quer evoluir na carreira, né? Exatamente. Chegar, às vezes, nada te impede de chegar no seu chefe. Às vezes, ele não viu aquilo e falou, pô, fui lá, olhei na Roy Concast, falaram isso. Será que a gente não está errando aqui? Entende? Então, às vezes, assim, a gente tem que entender que não tem fórmula para o sucesso, mas você aprende com as pessoas que chegaram lá. E é onde você quer chegar. Então, eu acho que seria isso importante. Isso é muito importante. Deixa eu dar um recadinho rapidinho. Pessoal, você está gostando desse episódio? Se você estiver gostando, deixa seu comentário aqui. Tua opinião é muito importante pra gente, né? Independente da plataforma que esteja, né, Flávio? Spotify, YouTube. Exato. Mas, recadinho rápido, né? Se você tem uma operação aí, tá acompanhando a gente e você sente a necessidade de aperfeiçoar suas estratégias, mas às vezes você não sabe muito bem o que você pode fazer de diferente, seja para adquirir cliente, para rentabilizar e fidelizar sua base, ou para expandir canais digitais de venda, eu quero te convidar aqui, vai ter o QR Code do lado para você conhecer a Ciclo E-Commerce. São mais de 300 operações. Exato. De vários segmentos de mercado, vários segmentos legais, né? GoPro a gente lançou digital, Motorola, Shiseido, TVZ, moda, vários. Tem vários segmentos, papel de parede também. Nossa, se a gente for entrar, né? Gente, eu conheci tudo quanto é produto que você puder imaginar. Cama, mesa e banho. Mas assim, tem tudo isso documentado, pessoal. Vocês podem acompanhar os cases, ver o que foi aplicado. E se você tem interesse, faz o contato com a gente, que a nossa equipe vai, obviamente, conversar com você, entender o seu cenário e pensar na melhor forma de ajudar a sua empresa a crescer de maneira sustentável. Então, tem o QR Code aqui do lado e embaixo aqui, www.cicloecommerce.com.br. Isso aí. E o recadinho da Bia, que ela gostaria de falar aí, como o pessoal entra em contato, LinkedIn, Instagram. Gente, eu estou lá no LinkedIn, podem me seguir, Bianca de Lima. Acessem isso aí que os meninos falaram, peguem, escaneiem o QR Code, porque é muito importante se atualizar. Então, é importante. E eu também vou estar lá me atualizando. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado também. Espero que eu tenha trazido aí algumas informações que são legais. E eu acredito que seja isso, né? Foi muito bom. Gostei. Pessoal, vários insights de marketplace, né, cara? Às vezes muito. Gente, marketplace, se a gente for falar, a gente fica o dia todo. E aí o que eu posso falar para o seller é assim, não tenha medo. Às vezes você vai entrar no canal e entrar em outro e descobrir que nesse outro é que o seu público está. Essa é a ideia. Não vai ter fórmula mágica a não ser o trabalho. Então, eu vou falar isso muito para vocês. É trabalho constante. E-commerce é isso, né? Trabalho constante. Anotem essa dica aí, pessoal. É bastante trabalho. Não é só subir produto e esperar as vendas. Pessoal, obrigado por vocês que acompanharam até aqui. Do nosso lado aqui, a gente deseja sempre para vocês muito sucesso. Um grande abraço a todos aí. Boas vendas. Valeu.